Hoje eu vou contar mais um pouco do que eu fiz, como comecei a contar no outro vídeo, e eu falei que ia fazer uma série de vídeos aqui para ajudar vocês, para vocês entenderem, né, que existe sim um caminho simples, um caminho de passo a passo, um caminho em que vocês possam realizar sim os desejos. Principalmente quem está vivendo momentos muito difíceis e desafiadores, como as doenças profundas, doença física, doença emocional, escassez financeira, falta de paz, né? Esse ruído que a nossa mente tem. Eu queria explicar que eu estou há muitos anos, há mais de 25 anos como pesquisadora, estudando todas as áreas da ciência para entender como que a gente pode cocriar uma vida boa, né? Uma vida saudável, uma vida extraordinária, onde a gente consegue ser o quê? Todo mundo que eu atendi nesses 20 anos que eu faço atendimentos, eles e eu também chegam para mim com a mesma questão. Eu quero ser feliz, eu quero estar melhor, eu quero ser saudável, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ter a parte profissional e financeira boa, saudável, né? Sem ficar nesse estado de sobrevivência o tempo todo. E eu queria contar para vocês que o cérebro, né, com todos esses meus estudos, eu entendi, né, muito profundamente através da neurociência, de estudar tecnologia mental, que é uma mente, é uma tecnologia, lembrando que vocês não são a mente de vocês. Tem que ficar muito claro que vocês são o observador que comanda a mente. A mente é um local que processa dados e que vocês precisam compreender essa tecnologia para conseguir passar para a próxima fase da vida de vocês. Porque se vocês não conseguirem entender isso de forma simples, você vai continuar rodando no mesmo padrão, que é um padrão que é o padrão normal do cérebro, que é um padrão negativo, que é um padrão de sobrevivência. O nosso cérebro, ele não é para nos fazer felizes, ele é para nos proteger e sobreviver. Só que quando ele tá sem comando, sem treinamento mental, por isso que eu virei uma treinadora mental, esse é o meu trabalho ajudando vocês, onde eu entro nessa caminhada, auxiliando vocês no ponto cego, mostrando, facilitando este processo. Então, eu desenvolvi um trabalho que através da demonstração de práticas reais, fáceis de ser aplicada no dia a dia, eu consigo auxiliar vocês nessa trajetória, como uma facilitadora. A gente consegue fazer sozinho? Consegue, mas é mais difícil, é mais demorado. E ninguém aguenta mais viver da forma que está vivendo, né? Então, a dica principal que eu quero passar para vocês aqui é: a mente é uma tecnologia e ela foi criada para manter a gente seguro, para sobreviver. Então, naturalmente, ela é negativa. Ela é preguiçosa, ela quer que você guarde energia para te proteger, ela quer que você fique naquilo que é conhecido, mesmo que aquilo que é conhecido é altamente desconfortável, doloroso, como eu não consigo romper o medo de trabalhar com uma coisa diferente, porque é diferente, é desconhecido. Então eu fico no conhecido, só que eu fico trabalhando com aquilo que eu não gosto, que eu detesto, ganhando pouco, passando necessidade. É igual ao estado de doença, né? Eu, como fiquei muito doente, sei o que é, e como eu atendi muitas pessoas doentes, sei também como é. Você tá ali naquele estado horroroso, mas você não consegue sair, porque o medo é tanto que você prefere ficar daquele jeito do que ultrapassar essa barreira, esse limite. Então, a minha ajuda com o meu trabalho é exatamente isso: facilitar, treinar a mente, ajudar vocês a treinar a mente de vocês para que vocês consigam romper todos esses padrões, instalar uma nova programação no cérebro. O cérebro, ele tem essa programação negativa, e se você não comandar, não treinar, você vai repetir padrões a vida inteira. Não existe mágica. Não vai vir uma pílula mágica, um ser extraterrestre, qualquer coisa que vai fazer você sair de um ponto para o outro, sair do caos que você está e ir para onde você quer, por exemplo, da doença para a vida saudável, se você não entender esse passo a passo, esse mecanismo, tá bom?
Então, o que que eu fiz? Eu entendi tudo isso e fui aplicando as práticas de treinamento mental. A primeira coisa que eu fiz, que eu acho que é fantástico, claro, todos esses anos de estudo com conhecimento, você expande a consciência. E a expansão da consciência te traz uma nova visão da realidade. Isso é muito positivo. Mas se eu não aplicar técnicas práticas e fáceis de treinar a mente no dia a dia com mudança de hábito, com instalação de hábitos novos, não vai adiantar também eu carregar esse monte de conhecimento dentro de mim. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a entender como que a química do cérebro funciona, que a gente ativa o córtex pré-frontal, ou direito ou esquerdo. O direito está sempre superativado porque ele é o negativo, que é o que toda a maioria da humanidade vibra, que é o sistema simpático, que é aquele sistema de proteção, que é o sistema de estresse, que tá todo mundo sendo estimulado o tempo todo para estar estressado. Então, é aquela fase onde a gente tá sempre reativo, né, para se proteger. Então, eu sempre falo que a gente tá sempre ativando o cérebro no sistema de autoproteção, que é luta, fuga ou paralisia. Então, se você sente que está sempre lutando, que você precisa estar sempre armada, que você precisa estar sempre se protegendo, ou se você tem vontade de fugir de todo mundo, se você tem vontade de entrar debaixo do cobertor, dormir eternamente porque você não aguenta mais, ou porque você se sente paralisado, estagnado, você não consegue nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para o outro. Se tudo isso te atormenta, é porque você está ativando o cérebro macaco, o cérebro de estresse, que é o córtex pré-frontal direito. Então, você precisa sair desse local e ativar o córtex pré-frontal esquerdo, que é o parasimpático, que é a normalidade, que é a leveza do ser, que são os neurotransmissores de sensação de bem-estar, que vai fazer com que você tenha uma clareza mental. Ninguém toma atitudes certeiras para a própria vida quando está com esse lado negativo exacerbado, com muito cortisol, com muita noradrenalina, adrenalina no cérebro. Ele fica enevoado, ele fica sem clareza. Tudo que você fizer ali não vai ser o melhor para você. É preciso instalar uma nova química, regularizar esses hormônios para que você tenha clareza, para que aí sim, de forma tranquila e leve, você tomar atitudes que com certeza a visão do seu cérebro vai ser melhor para você. Lembrando que a gente precisa ter técnicas de como se blindar do estresse externo, porque a gente vai estar sempre sendo provocado, a vida provoca a gente o tempo inteiro. Só que através desse conhecimento eu entendi que cabe a nós internalizar, absorver ou criar uma blindagem e observar. Quando você não reage, não interage, não discute com as provocações da vida, você mantém o seu cérebro com uma química saudável e as suas decisões, os seus comportamentos são melhores para você. Então, o que eu fiz de extraordinário para ter uma vida muito melhor, sair de todas essas doenças e hoje estar me sentindo leve, em paz e tranquila, foi ser telespectadora de mim mesma e da vida, entender que os meus pensamentos não são eu, né? Eu sou o que observa meus pensamentos e entender que eu tenho controle sobre aquilo que eu quero reagir, aquilo que eu não quero. Então, se você tem dificuldade de fazer todos esses passos para iniciar uma jornada diferente na tua vida, me chama aqui que eu posso te ajudar.